Você sabe dar manutenção em uma impressora? É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Luciano, sejam bem-vindos. E hoje eu vou começar a trabalhar com vocês em uma manutenção muito interessante, bem pontual, né, que é a manutenção preventiva de impressoras. Esse tipo de segmento eu já trabalho de uma maneira muito mais simples, né? Eu vou passar para vocês exatamente o que eu faço de atendimento ao cliente, que é a limpeza, a lubrificação e também algo muito importante, que é a recarga de cartucho e a recarga de book. Hoje eu vou trazer para vocês, para a gente poder dar início, os tipos de impressoras para a gente poder entender direitinho e também aí algumas curiosidades e também uma lista para que vocês possam providenciar o mais importante, as ferramentas que vocês vão utilizar para a manutenção. Então, bora pro vídeo, vamos lá! Bora! Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos começar então falando a respeito de impressoras, beleza? Então a primeira coisa que eu vou começar a trazer para vocês é o seguinte: o kit de ferramentas que vocês vão precisar de ter em mãos para que vocês possam fazer a manutenção. Duas dicas a princípio. Primeiro, não trabalhe com ferramentas adaptadas. Ferramenta adaptada ou ferramenta de tamanho ou polegada errado, ou para menor ou para maior, ele vai prejudicar o parafuso do equipamento. Então vocês vão acabar, que nós chamamos de roçando esse parafuso e inutilizando. É verdade. Eu já peguei muitos equipamentos com parafuso, com encaixe da chave no parafuso roçado, ao qual a chave não se encaixava mais, você não conseguia girar o parafuso, e para tirar foi uma luta, a ponto de às vezes você ter que serrar esse tipo de parafuso. E para equipamento de informática isso não é nem um pouco legal. E outra coisa, se você for pesquisar de pronta entrega ou internet, você vai encontrar kits de ferramentas, né? Um grupo de ferramentas. Às vezes o kit de ferramentas vem muita ferramenta que você não vai utilizar. Mas caso você opte em comprar um kit, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam ter obrigatoriamente nesse kit. Então vamos lá. Primeiramente, dependendo do modelo, tá, da impressora, o tipo de chave vai mudar, então é bom você estar preparado para isso. A chave Torx, ela já é utilizada para impressoras da HP. Então a impressora HP ela vai ter o que nós chamamos de parafuso estrela. Então você vai precisar desse tipo de chave, ou chave estrela, tem gente que chama assim. As demais impressoras você vai encontrar parafuso Phillips. O tamanho da chave Torx é número 10. Então é interessante você ter aí uma chave Torx para que você consiga abrir esse tipo de impressora, né? A minha, por exemplo, ela é uma HP e eu preciso desse tipo de chave para poder abrir, então eu tive que comprar uma chavinha dessa aqui. Outra chave que você vai precisar é a chave Phillips para as demais impressoras, inclusive também para computadores, notebooks, né, e monitores. A chave Phillips que você vai comprar é a chave Phillips tamanho 3/16. Opte em comprar em loja de ferragem, evita comprar em lojas que vendem ferramenta muito baratinho, porque o material, o metal dessa ferramenta não é um metal de qualidade. Geralmente nós compramos aí ferramentas com o que nós chamamos de cromo vanadium ou metal cromo vanadium. Esse tipo de metal ele evita a oxidação, ou seja, a ferrugem dessa ferramenta. E também se você quiser comprar com a ponta imantada, que é a ponta com imã, ela vai facilitar a remoção do parafuso do equipamento. Outra chave que você vai precisar, na verdade são 3. Você vai precisar de uma chave de fenda. Essa chave de fenda aí vai ser interessante para que vocês possam desobstruir ou retirar alguma peça que esteja atrapalhando o funcionamento do equipamento. É interessante você ter aí uma chave de fenda pequena, uma média e uma grande. Eu, por exemplo, eu não trabalho com a grande. A pequena e a média, ela já dá conta aí de você fazer o serviço. Vamos precisar também de uma pinça de manutenção de impressora. Essa pinça é uma pinça específica. Também serve a pinça de manutenção de computadores que vem em alguns kits. Essa pinça você vai encontrar em lojas que vendem material ou suplemento de informática. Tipo, vende teclado, mouse, fonte, placa de vídeo. Lá você vai encontrar também, na maioria das lojas, a pinça também.
Essa pinça vai ser interessante para que vocês possam retirar um parafuso que caiu, um pedaço de papel que esteja evitando que uma engrenagem consiga funcionar, né, obstruindo aí a passagem de papel. Então é interessante você ter essa pinça também. É importante também o uso de luva cirúrgica, tá? As luvas, como que você vai fazer? As luvas vão ter tamanho P, M ou G, tá? Eu particularmente prefiro trabalhar com a luva ela mais justa. Então a luva que eu utilizo é a luva M. O meu tamanho de luva é a luva G. Mas eu compro a luva um número menor, um tamanho menor, para que ela não fique muito larga na minha mão. Ela fica mais apertada, mais justa. E com isso eu tenho mais facilidade para poder manusear o equipamento. E a questão da luva, principalmente em relação a você trabalhar com a parte de baixo do carrinho, onde você vai encontrar o recuo do cartucho. Nesse local, principalmente, acaba retendo muita tinta. E às vezes o cartucho ele pode estar vazando, então é uma lambança total. Então as luvas ela vai servir para que você não suje demasiadamente a sua mão com as tintas. Caso você não opte em usar luva, o problema que você vai ter é o seguinte. Eu vou falar para vocês em alguns vídeos mais para frente sobre cartuchos infectados. Então você pode infectar o cartucho, dando spoiler. Cartucho infectado, você não vai estar passando um vírus para um cartucho ou deixando ele doente. Simplesmente você vai misturar a cor que vai estar de resto de tinta da sua mão para o cartucho que você está manuseando. É como se você estivesse pegando duas latas de tinta e misturando as cores dela. Um alicate de bico também vai ser interessante para que você possa retirar também as molas ou colocar molas em alguns pontos de engrenagem, tá? Você vai ter alguns pontos aí que são pontos de pressão e sem esse alicate você não vai conseguir voltar essa molinha para o lugar. Interessante também você ter aí, tá? Caso você for fazer uma bancada, ter estabilizador de tensão e também um filtro de linha. Estabilizador de tensão ele vai servir para o seguinte: a fonte de energia de uma impressora ela não é bivolt, ela não vai se adaptar a tomadas de 110 ou 220, ela vai ser somente 110 ou somente 220. Então se você tiver aí uma fonte que seja, no caso 110, que eu digo é 127, no caso é a mesma coisa, mas vamos lá. Caso você tenha uma fonte de impressora 110 e conecte uma tomada de 220, ela não vai se adaptar e vai acabar queimando. Então, para evitar que, já que esse equipamento é um equipamento mais sensível à oscilação de tensão elétrica, é interessante você ter um estabilizador para que você possa minimizar ao máximo a oscilação de energia e manter o equipamento funcionando de maneira correta. Luciano, isso é válido também para o uso de impressora em casa ou no trabalho? É claro! Com certeza. Se você tiver um estabilizador, ele é interessante para que você possa conectar os seus equipamentos de informática, tá? Computadores, impressoras, monitor, é bem interessante. E o filtro de linha ele não é extensão de linha não. O filtro de linha ele vai minimizar o ruído da corrente elétrica. O que é ruído? As interferências elétricas vão ser minimizadas e isso o equipamento vai funcionar de uma maneira melhor. Interessante também você ter na sua bancada papel toalha para a limpeza dos cartuchos, tá? Na parte de baixo do cartucho, por onde sai a tinta. É interessante você ter o papel toalha por dois motivos. Primeiro, limpeza. Segundo, desentupir o cartucho. Isso vocês vão aprender também mais para frente. E falando agora um pouquinho sobre os tipos de impressoras, eu vou trazer os tipos que nós vamos trabalhar. Eu não vou estar desenterrando, fazendo Walking Dead de impressora antiga, não. O que você vai encontrar no mercado? Vamos direto para o assunto. Você vai encontrar no mercado impressoras de impacto e impressoras de não impacto. Qual é o tipo de impressora de impacto? É um tipo de impressora que nós chamamos de impressora matricial. E também nós temos um outro tipo de impressora de impacto, que é a impressora de cupom fiscal. Exemplo, é aquela impressora pequenininha que fica no caixa do mercado. Todo tipo de impressora que você vai ter fita para poder imprimir ao invés de cartucho, você vai ter nela também o que nós chamamos de cabeça e agulha de impressão. Ela vai estar entrando em contato com o papel, né? Ela vai ter aí um contato mesmo, ela vai bater no papel como se fosse um carimbo. E essa fita vai passar a impressão para esse papel. Então ainda é utilizada as impressoras de impacto. Algumas pessoas costumam falar que essas impressoras são impressoras antigas.
mas na verdade não é, ainda estão sendo fabricadas. E as impressoras de não impacto são as impressoras mais populares, que são as impressoras multifuncional e impressora laser. A diferença é, a multifuncional você vai ter tinta e a laser você vai ter toner. Toner nada mais nada menos é um pó para poder imprimir, que ele é aquecido pela impressora e também é impresso no papel. Aqui nós temos uma impressora de impacto, né, que é a mais utilizada até então, é a impressora matricial Epson LX300. Acho que você já viu ela fica com um carrinho andando para um lado para o outro. Né, apitando igual uma doida. Ela vai utilizar o que nós chamamos de folhas de formulário contínuo, que são essas folhas que têm esses furinhos nas bordas, que nós adoramos tirar. E essas folhas, eu coloquei um exemplo aqui embaixo, elas são utilizadas para nota fiscal. Então, quando você compra um equipamento, a nota fiscal ela pode ser impressa por uma impressora comum, nada impede, ou uma impressora matricial. A vantagem da impressora matricial é que você pode fazer cópias carbonadas, onde uma cópia fica com o cliente, a outra cópia fica com a empresa e uma terceira cópia, se for o caso, fica com a transportadora. Aqui nós temos as impressoras multifuncionais, tá vendo? Vários modelos, todas elas aqui vai ter uma coisa em comum, que é o uso de tinta, né? E também nós temos aí as impressoras a laser, como eu falei, nós utilizamos toner, né? E esse tipo de impressora já é mais direcionada para atividades que envolvem cores. Então, as impressoras multifuncionais, elas estão presentes em empresas, escolas, em escritórios também. E mais para frente eu vou falar sobre as impressoras de prototipação. O que é isso? São as impressoras que as gráficas utilizam para poder imprimir, por exemplo, adesivo, para poder imprimir cartaz, aqueles cartazes grandes, né, que são colocados em muro. Então, nós temos as impressoras de prototipação também. Além disso, nós vamos ter que prestar atenção nos padrões de cores das impressoras. Quais são eles? As impressoras, elas trabalham no sistema de cores chamada CMYK, tá? O que é o CMYK? O CMYK são as cores primárias que nós vimos lá na época das aulas de educação artística no colégio. Quais são as cores primárias? No caso, é o ciano. O que é o ciano? É um azul bem claro, a gente chama de azul bebê. Magenta. Magenta é um rosa bem fechado, o pessoal chama de rosa pink. O yellow, ou amarelo, e o preto. Muita gente fala errado. Primeiramente, a sua impressora, meu amigo, não tem cartucho vermelho, ele tem cartucho magenta, que é um rosa. E esse ciano é o mais fácil, é um azul clarinho. Com a mistura dessas tintas, ela consegue gerenciar mais de 16 milhões de combinações de cores. Então, vocês podem observar nesse diagrama, nesse desenho que eu coloquei no slide, uma comparação. O seu monitor, ele trabalha no sistema de conversão de cores chamado RGB, que é Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Então significa que as cores que você vê no seu monitor não será necessariamente as cores que você vai ver na impressora. Quer ver um exemplo? Presta atenção aqui no verde, por exemplo, do CMYK e no verde do RGB. Você pode perceber que o verde do CMYK, eu preciso misturar o azul e o amarelo para poder gerar um tom de verde. E esse tom de verde não é o mesmo tom de verde do RGB, que é um verde mais claro. Então significa que quando você for trabalhar, ou quando uma empresa, uma gráfica, for desenvolver uma arte, ela precisa fazer via software a conversão de RGB para CMYK, para que a impressora consiga fazer a leitura das cores de maneira correta e toda a arte seja impressa fielmente nas cores que o seu desenvolvedor criou. E é isso aí. Então nós vamos chegando aqui no nosso primeiro questionário, tá? Então o nosso questionário vem trazendo essas perguntas aqui. Quais são as ferramentas básicas necessárias para manutenção de impressora? Você vai mandar a lista para mim, tá? O que são as impressoras de impacto e impressoras de não impacto? Você vai explicar o que você entendeu. E a número 3, quais são as cores que fazem parte do padrão CMYK? Beleza? Então é isso aí.